Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Yolanda e hoje eu vim aqui contar o meu relato, que é o meu testemunho sobre a minha experiência com o toque religioso. Eu acredito que se você procurou por esse vídeo, eu imagino que você esteja passando por isso. E a minha vontade gravando aqui esse vídeo é ajudar, porque eu sei como é difícil, como a gente se sente incompreendido e sozinho. E de coração eu espero que esse vídeo seja útil. Assim, eu acho que mais ou menos 20, 21 anos. Eu lembro que na época eu fazia um curso técnico de administração e eu não me lembro a primeira vez, sabe? Mas eu comecei a ter pensamentos feios. Gente, sabe, eu nunca fui uma pessoa... Era uma menina normal, né? Cristã. Tinha me batizado na igreja evangélica quadrangular e tava tendo uma vida normal, né? E eu comecei a ter esse tipo de pensamento ruim, sabe? Não me lembro como foi a primeira vez, mas pensamento muito violento, não violento, pensamento meio que sujo, sabe? Pensamento que normalmente eu não teria a respeito de uma pessoa. Era uma coisa agressiva, tudo, tudo de ruim eu pensava quando direcionado para algo religioso, sabe? Por exemplo, vou citar exemplos que daí fica mais fácil de entender. Teve uma vez que eu estava na sala do apartamento que eu morava e eu não sei se foi o vento que bateu na porta ou se o ventilador estava ligado, mas eu sei que as páginas da Bíblia começaram a se mexer, sabe? E, gente, eu não lembro o que eu pensei, mas eu tive um monte de pensamento ruim, sabe, sobre a Bíblia. É tipo, pensamento feio mesmo, sabe? Como se eu estivesse xingando a Bíblia por ela estar fazendo aquele barulho. E daí você fica tão angustiado porque você fala, gente, por que eu tô pensando isso? Ainda mais de uma coisa religiosa, uma coisa que, né, é um símbolo religioso a Bíblia, né? E daí você se sente culpado e fica agoniado. Você fica até meio assim... Eu nem falava pra alguém o que eu tava pensando, porque, entendeu? Até pra uma pessoa seria difícil eu falar que eu tava pensando aquilo. E eu passei por isso sem procurar ajuda médica. Na verdade, na época, hoje em dia a gente escuta falar toque religioso, né? Mas na época eu pesquisava por blasfêmia, como saber se eu blasfemei. Inclusive, um vídeo que me ajudou muito foi um do Lucinho Barreto, que ele tá falando, né, como que é uma pessoa que blasfemou. Daí ele fala que se a pessoa tá com medo de ter blasfemado, com certeza ela não blasfemou, porque quem blasfema não tem medo, não tem culpa, não tem arrependimento. Ela pode falar aquilo um monte de vezes, tranquilamente repetir, que ela não se sente mal. Então, aquele vídeo me confortava e aí eu, sabe, mas mesmo tinha um conforto, mas mesmo assim, depois quando o pensamento vinha, eu ficava achando que, nossa, com certeza o Lucinho não pensou isso que eu pensei, sabe? Ninguém pensou isso. E daí eu procurava na internet, sabe? Não achava nada, achava muito pouca coisa. Eu até pensei se realmente seria útil eu gravar esse vídeo, porque tem muito psicólogo, psiquiatra, né? No YouTube, né? Bastante conteúdo, mas eu falei, por que não, né? Às vezes uma pessoa normal vindo aqui falar, né? Pode ajudar alguém. E eu com esses pensamentos, né? E eu me culpava muito, gente. Eu sei que falando assim, se eu estiver falando pra alguém que não viveu, ela dificilmente vai entender. Mas você fica angustiado. É sério, você perde o controle da sua mente. Eu lembro que uma vez eu fui num acampamento e tinha lá o cara fazendo o papel de Jesus, sabe? Carregando a cruz. Gente, eu ficava o tempo todo tentando me controlar, porque eu olhava pra ele e eu pensava coisa ruim, sabe? E ainda, eu acho que isso ainda piora tudo, porque eu tinha pensamentos como se fossem sexuais, agressivos, sabe? Horrível, gente, horrível, que eu não vou nem falar aqui pra vocês. Mas se você tá com esse problema, com certeza você alguma vez pensou isso. É como se eu estivesse xingando. É como se eu estivesse xingando Deus, xingando Jesus, amaldiçoando Deus, amaldiçoando Jesus, sabe? É uma coisa
que é difícil até de explicar, sabe? Pensamento sujo, pensamento feio, muito, muito triste, gente. Aí imagina, eu ficava, gente, por que eu tô pensando isso? Tipo, será que eu sou ruim mesmo? Será que talvez, não sei, talvez eu seja predestinada ao mal e por mais que eu queira ser escolhida, eu não sou. E eu ficava pensando, cara, se eu blasfemei mesmo contra o Espírito Santo, o que adianta eu estudar? O que adianta eu me casar, ter uma família, se depois eu vou pro inferno? Era como se eu pensasse, já que eu vou pro inferno, que seja logo, entendeu? Tipo, de tanta ansiedade, aquele sofrimento tão grande, gente. Aí, tinha noite que eu acordava desesperada, não conseguia dormir, sabe? Até minha irmã mais velha foi algumas noites dormir na minha casa. E eu lembro que eu almoçava, aquele calorão que fazia, eu almoçava correndo e ia pra casa almoçar, porque eu trabalhava bem perto. E eu lembro de chorar na hora do almoço, sabe? Era como se eu precisasse chorar pra desabafar aquela tristeza, aquele desespero, angústia que eu tava sentindo, sabe? E eu não via a hora de chegar em casa de tarde pra chorar. Eu entrava debaixo da coberta e ficava orando. E por mais que eu falava, cara, tipo, tinha hora que eu falava, cara, eu não tenho mais salvação. E mesmo assim, eu acabava de pensar isso e ia lá orar de novo, pedir pra Deus ter misericórdia. Eu ficava muito assim, pedindo um sinal pra Deus, sabe? Tipo, Deus, fala comigo, Senhor, se eu não blasfemei, me dá um sinal. Porque, gente, imagina você ficar o dia inteiro pensando nisso. Eu não conseguia pensar em outra coisa, sabe? E eu o dia inteiro orando, pedindo perdão, sabe? Eu tinha um pensamento, daí eu queria ficar pedindo perdão. É uma coisa absurda, só quem viveu sabe. E tá. Aí eu tinha mudado pra esse bairro, pra esse apartamento que eu tava, né? E uma amiga minha me convidou pra ir na igreja dela, tal. Aí eu acabei conhecendo uma pessoa lá, um filho de pastor. E a gente começou a se falar, né? Se conhecer, começamos a namorar. Tá. Aí um dia, gente, ele me chamou pra ir pra igreja e tal, né? Aí ele falou que era a Divina que ia pregar. E a Divina é uma mulher bem usada por Deus, sabe? Bem humilde, mas bem usada. E daquelas, não sei se vocês acreditam, mas eu acredito. Ela tinha revelação, né? Aí, depois eu fiquei sabendo que tinha pessoas na igreja que quando sabia que ela ia pregar, nem ia, porque, sabe, com medo das revelações dela. E eu ficava, eita. E daí, imagina, você namorando um filho de pastor, apaixonada, com esse tipo de pensamento na cabeça. E é uma coisa que eu não dividia com ele, nunca, jamais, sabe? Eu mal falava pra minha família, sabe? O que eu tava sentindo, porque é até difícil explicar, né? Teve dia que eu acordei e não consegui trabalhar, aquele desespero, gente. Teve um dia que eu tava trabalhando, comecei a chorar no meio do meu trabalho, fui pro banheiro, uma amiga minha foi, começou a orar, mesmo sem entender o que eu tava passando, começou a orar por mim, sabe? E tá, e esse sofrimento, uma angústia terrível. Aí fomos no culto da Divina. E eu, gente, eu tava, né, eu lembro que eu coloquei um vestido e tal, me arrumei bem. E aquela história, né, eu tava me sentindo por fora Bela Viola e por dentro pão bolorento, porque eu ficava... Era como se eu tivesse com medo de ser descoberta. Tem noção? Eu tava tão achando que, tipo, talvez eu seja do mal, essa mulher é de Deus, ela vai falar pra todo mundo que, tipo, eu não sou de Deus, sabe? E um pouquinho de esperança, mas bem pouca. Gente, eu tava com quase certeza que eu era do mal, tipo assim, como se eu fosse uma coisa ruim que tá lá na igreja fingindo ser o que não é, sabe? Nossa, muito triste. E eu fui, gente, coração apertado. Aí estamos lá, né? A mulher pregou, né? Não falou nada pra mim e tal. Aí esse meu namorado chegou e falou assim: olha, a Divina vai orar por você. Daí, gente, eu falei: caramba. Aí eu lembro que veio na época, né? O pai dele, o meu ex-sogro, a minha ex-sogra. Que ex-sogra, né? Mãe e pai do meu namorado na época. E vieram orar, né? Em volta dela. E eu falei: pronto, agora fiquei morrendo de medo, gente. E essa mulher começou a orar. Eu lembro que ela pegava assim, minha, sabe? Foi pegando no meu corpo, assim, orando, orando. Aí ela olhou bem assim pra mim e falou assim: olha, gente, eu não lembro as palavras que ela usou, sabe? Porque já faz um tempinho. Mas nunca vou esquecer, né, aquele dia, do que eu senti. Ela falou assim, ela falou outras coisas lá, nem sei se eu marquei em algum lugar, mas ela falou assim: tem uma hora que você sente um pavor. Não sinta isso. Ela deixou claro pra mim que Deus não queria que eu sentisse aquilo que eu tava sentindo. E, gente, eu não queria saber mais de namorado, eu não queria saber de nada.
eu fiquei num alívio, gente, porque é como se ela tivesse falado, olha, Deus não é Deus que tá fazendo, Deus tá vendo o que você tá passando, mas Ele não quer que você se sinta assim. É como se fosse um problema de saúde e não espiritual. E daí, a partir daí, gente, eu lembro que era o impeachment da Dilma, sabe? Eu cheguei, era um domingo à noite, eu cheguei em casa, gente, flutuando de tanta felicidade. Sabe, aquele alívio de falar, cara, eu tô pensando nisso, tá na minha cabeça, mas Deus sabe que eu não quero, que se eu pudesse eu não estaria pensando, sabe? E eu fiquei tão aliviada, eu parei de espiritualizar. E daí eu comecei meio que, toda vez que vinha um pensamento, eu pensava, eu rejeito esse pensamento em nome de Jesus. Ou eu rejeito esse pensamento. E vida que segue, sabe? E aí eu comecei a tratar como simplesmente igual falam, né? Um passarinho que chega na sua cabeça e você não deixa ele fazer ninho, você fala, tipo, sai. Porque se você entrar, até eu quero dar uma dica pra quem tá passando por isso. Se você entrar nessa onda de querer ficar, gente, eu queria ajoelhar, eu queria pedir perdão, parece que o medo de pensar faz com que você pense mais. É igual eu falar, não pense numa vaca amarela. Você vai pensar numa vaca amarela, entendeu? Então, aquela ansiedade, aquele medo de pensar, fazia eu pensar, e daí eu queria pedir perdão, e daí eu pensava de novo, e virava um ciclo, sabe? Repetitivo. E daí eu fiquei mais tranquila, sabe? E desencanei e falei, nossa, né, eu tenho salvação, nossa, Deus, não importa o que eu passe aqui, tudo que eu vivi foi bobagem, tipo, aí, depois disso eu passei a dar muito mais valor na minha salvação, sabe? E eu passei a ver com mais empatia, sabe? Pessoas que passam por doenças invisíveis, por exemplo, você vê a pessoa aqui, você não sabe o que tem na mente dela, né? Sabe, você não pensa, é frescura, isso aí, é preguiça, depressão, ansiedade, é mimada, sabe? Esse tipo de coisa que às vezes você nunca passou perto disso, você não imagina o que é. Então, depois que eu passei por isso, eu vejo que eu saí melhor, sabe? É igual aquela história de provar a gente no fogo pra sair as impurezas. Eu me senti assim, sério, eu me senti provada no fogo e que muita coisa ruim saiu de mim, sabe? Saiu aquela desconfiança. Agora, eu realmente olho com mais empatia por quem tá passando por um problema assim. E eu quero dizer pra você, isso que eu já falei, não encana, fica tranquilo, você não blasfemou, não deixa esse pensamento ficar muito tempo na sua cabeça, sabe? Não dá muita importância pra ele. Olha como se fosse alguém que veio, sujou o seu braço, você limpa e segue. Você não fica, nossa, me sujou, sabe? Veja como uma coisa externa. E tenta pensar coisa boa, fazer uma caminhada, ver um filme legal que você gosta, sabe? Não dá muita atenção pra isso. E sempre que tiver um pensamento e você tá se sentindo mal, ore, peça. Ore assim, uma hora que você estiver tranquilo. Na hora você só repreende aquilo. Eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus, ou então eu rejeito esse pensamento em nome de Jesus e segue a sua vida. E fica tranquilo, não fica ansioso com isso. Eu sei que parece fácil agora, mas eu achei que esse dia não chegaria. Porque quando eu tava vivendo isso, eu pensava, será que um dia eu vou voltar ao normal? Mas eu não tinha esperança que eu voltaria ao normal, sabe? Eu lembro das pessoas vendo o jogo da Copa, sabe? E, gente, eu ficava, nossa, como era bom desfrutar disso, sabe? Eu não conseguia desfrutar, eu tava ali, me ligava em algum lance ou outro, mas no fundo eu só tava com isso na cabeça. Você não consegue viver normalmente, sabe? Daí, depois dessa experiência com a Divina, de eu ter esse esclarecimento, tipo assim, foi direto, gente, não foi... Foi uma coisa que a pessoa falou ali, daquilo pra mim, daquele pavor que eu sentia, porque uma coisa não foi algo genérico, sabe? Nossa, você tá passando por uma fase difícil, vai passar, não. Ela olhou pra mim e falou, olha, esse pavor que você sente. Ela falou daquela angústia que eu sentia, sabe? Ela foi cirúrgica ali, entendeu? Na hora, é que eu não me lembro agora as palavras, mas ela falou, ó, isso que você tá sentindo, sabe uma coisa clara? E eu fiquei muito aliviada depois daquilo. E depois eu desencanei, eu fui aos poucos, né? É claro que essa palavra me fortaleceu demais, gente, muito mesmo. Depois eu fui me tranquilizando, rejeitava o pensamento e as coisas foram voltando ao normal. Mas eu não lembro, gente, se eu sofri por um ano e meio.
Não sei, eu sei que parece pouco, mas todo dia você tendo aquelas... É muito difícil, sério, muito difícil mesmo. Então eu vim aqui dar esse meu testemunho de que isso passou, eu saí melhor do que eu entrei e que com certeza eu acho que há um propósito para tudo que a gente passa na nossa vida. Certas coisas são acaso mesmo que acontece com todo mundo, sabe? O sol sobrevém, né? Como que é? Ah, tem uma palavra que o acaso sobrevém a todos, mas eu acho que uma coisa dessa magnitude, eu acho que às vezes Deus tá usando pra melhorar a gente, né? Então é isso, eu quero deixar essa palavra de conforto pra você, espero ter ajudado alguém. E se por acaso alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver angustiado com isso, quiser falar alguma coisa, pode comentar que eu vou procurar responder. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus e tudo vai dar certo, pode acreditar. Um abraço, tchau.